E aí galera, beleza? Então vamos lá, o primeiro exercício da correção. Conforme eu vou resolvendo os exercícios, vou falando da teoria, tá? Então esse primeiro, eu quero o seno de... Eu tenho, né, seno de x igual a 1/3. E o x está entre 0 e π sobre 2. Calculo o seno de π sobre 6 menos x. Então, para nós lembrarmos a formulazinha aqui, ó. Se nós temos seno vou colocar, de π sobre 6 menos x, o que é isso aqui aberto? É seno A. Lembra? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Como se esse primeiro cara fosse o A e esse segundo aqui fosse o B. Então vai ficar seno A, então é o seno de π sobre 6, vezes cosseno de B, que é o cosseno de x. Só que nós não temos o cosseno de x, a gente só tem o seno de x, ó. Só isso aqui. Nós vamos achar o cosseno de x. Menos, agora é seno B, então é seno de x, vezes cosseno de A, que é cosseno de π sobre 6. Então vamos lá, ó. Como que eu faço para achar o cosseno de x? Então vou dividir a tela aqui, ó. Para achar o cosseno de x, porque é isso aqui que nós queremos. O seno de π sobre 6, a gente sabe que π vale, ó, o π sobre 6, o π vale 180. 180 dividido por 6, ó, o π é 180 graus, tá, gente? 180 dividido por 6 dá 30. Então é o seno de 30 graus, tá? O π sobre 6, tá, vou marcar aqui, π sobre 6. Opa, π sobre 6 é igual a 30 graus. Sendo assim, o seno de 30 a gente já sabe e o cosseno de 30 também. O seno de x o exercício nos deu, falta só o cosseno de x, que nós vamos usar a relação fundamental trigonométrica. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O seno de x é 1/3, então é 1/3 ao quadrado. Lembra do parênteses, para o quadrado ficar em todo mundo. 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aqui, essa conta, eu vou passar do outro lado já com o sinal trocado, tá, gente? Ó, cosseno ao quadrado de x, não é cosseno de x quadrado, deixa eu tirar aqui, ó. Cosseno ao quadrado, cadê? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa conta aqui, 1/3 ao quadrado, vai dar 1 sobre 9. Então, ele vai passar como menos 1 sobre 9. Aí, essa conta, cosseno quadrado de x. Aqui, fazendo a conta, o MMC, né? Ó, o MMC vai dar 9, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, aqui é como se fosse 1. Quando eu dividir pelo de baixo, dá 9 vezes 1, 9. Menos, aqui vai dar 9 dividido por 9, dá 1. Vezes 1, 1. Então, ficaria 9 menos 1. Gente, quem não acompanhou, coloca no papel. É que isso aqui é bem basicão, né? Uma conta de fração para uma última prova do terceiro ano é tranquilo, né? Então, tá aí. 8 sobre 9. Beleza? Aqui, quando está ao quadrado, passa mais ou menos a raiz. Como vai passar mais ou menos a raiz, como que eu sei se é o mais ou se é o menos que nós vamos usar? Mais ou menos a raiz de 8 sobre 9. Agora que vai nos interessar esse intervalo que foi dado, ó. Tá de 0 a π sobre 2. De 0 a π sobre 2 é esse quadrante aqui. E nesse quadrante aqui, para cosseno, que é quem nós estamos calculando, é positivo. Então, isso aqui vai dar positivo, tá, gente? Vai dar raiz de 8 sobre 3. Raiz de 8, porque não tem como resolver, raiz de 8 é raiz de 8. E raiz de 9 é 3. Então, esse é o valor do cosseno de x. Agora, é só trocar todo mundo aqui, ó. Então, vamos lá. Quem que é o seno de π sobre 6 menos x? Vai dar seno de π sobre 6, lembra que eu falei que π sobre 6 é 30. Seno de 30, pela tabelinha, é meio, vezes o cosseno de x, que é raiz de 8 sobre 3. Raiz de 8 sobre 3. Menos o seno de x, que é 1/3,
vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o resultado disso é raiz de 8 sobre 6. Multipliquei em cima, 1 vezes raiz de 8, raiz de 8. Multipliquei embaixo, 2 vezes 3, 6. Menos, multipliquei em cima, multipliquei embaixo. Isso aqui é a mesma coisa que colocar todo mundo por 6, né? Raiz de 8 menos a raiz de 3. Beleza? Então, o exercício 1 tá feito. O que vocês têm que lembrar, gente, aqui para esse exercício, é abrir a formulazinha do seno, né? Seno de A menos B, no caso. Abriu. Aí você tem que ter o valor do que foi dado, né? Seno de π sobre 6, tem que lembrar da tabela. Cosseno de x, você vai ter que encontrar, porque o exercício deu somente o seno de x. E aí o seno de x, como ele já deu, e o cosseno de π sobre 6 também tem que lembrar da tabelinha. Beleza? Então o número 1 está feito. O número 2 é praticamente a mesma coisa que o 1, só que agora você vai ter x e y. Aqui o exercício tinha dado esse π sobre 6, que daí a gente consegue ver pela tabela. Nesse aqui não deu π sobre 6, deu x e y. Então, ó, aqui que é o cosseno, o que o exercício quer? Cosseno de x mais y. Então, se nós abrirmos isso, o que é? Cossa A, cossa B. Então, o A nosso aqui é o x, né? Cossa A vezes cossa B. Inverte o sinal, será mais, vira menos. Sem saber. Então, o A nosso é o x e o B é o y. O que nós temos? Nós temos o seno de x e o cosseno de y. Gente, eu vou resolver na parte de trás aqui, ó. Já que eu tenho esse espaço, né? Seno de x é 3/5, vou passar para lá o dado. Seno de x é 3/5. E o cosseno de y 5 sobre 13. Então, vamos aplicar a relação fundamental nos dois casos, para nós termos quem que é o cosseno de x, partindo daqui, e quem que é o seno de y, partindo daqui. Porque daí nós vamos ter todo mundo para completar esse cara. Então, a ideia, gente, dos exercícios vão ser sempre a mesma, essa de arco duplo, tá? Ou soma de arcos. Essa aqui é a soma de arcos. Como nós vamos fazer? Tem que sempre o exercício dar um e você encontra o outro, né? Aplicando a relação fundamental. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de x, de novo, mais cosseno ao quadrado de x, e isso é igual a 1. O seno ao quadrado é 3/5 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aqui, gente, eu vou passar para o outro lado, agilizando a conta, tá? Eu acredito que essa parte aqui das contas é o de menos, né? O importante é lembrar como, saber como monta. Depois é só conta, né? Vai ficar 1. E esse 3/5 ao quadrado, eu vou passar ele para cá negativo. Então, 3 ao quadrado é 9. E 5 ao quadrado é 25. Então, ficou cosseno quadrado de x. De novo, aqui eu vou ganhar tempo, tá, gente? Se for 1, esse 1, como aqui embaixo é 25, eu vou imaginar esse 1 sendo 25 sobre 25. Eu vou imaginar isso aqui, ó. É isso aqui que eu estou imaginando. 25 sobre 25. Que isso aqui é 1. Menos o 9 sobre 25. Que é o que está aqui. Então, 25 menos 9 dá 16. Isso deu 16 sobre 25. E agora passa mais ou menos a raiz. Gente, para o x, vamos olhar aqui. O x está entre 0 e π sobre 2. De novo, isso pro cosseno cai nesse caso aqui, né? Está aqui em cima, nesse quadrantezinho aqui. Então, é positivo. Então, essa parte aqui, extraindo a raiz, vai ficar só a parte positiva. Tá? Como vou passar a raiz de 16 por 25, positivo, né? Isso aqui deu 4/5. Então, beleza, ó. Por enquanto, o que nós já temos? Vou colocar aqui, ó. Nós temos o cosseno de x, que é o que eu acabei de achar, 4/5. 4/5 vezes o cosseno de y. O exercício deu? Deu 5 sobre 13.
Inverti o sinal. Seno de x ele deu 3/5. Falta o seno de y. Isso nós não temos. Tem que calcular também. Então vamos lá, ó. Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y. Isso tem que ser 1. Então, o seno ao quadrado de y mais... Quem que é cosseno ao quadrado, né? 5 sobre 13 ao quadrado. Isso tudo é igual a 1. Então, nós temos que... Seno ao quadrado de y é igual a 1. Eu vou passar para lá já fazendo a conta, tá? 5 sobre 13 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. E 13 ao quadrado é 3 vezes 13, 169. Essa fração, resolvendo ela, gente, é como se fosse 169 sobre 169. Então, aqui em cima dá 144. Quando eu subtraio. Sobre 169. Quando a gente extrai a raiz, não está ao quadrado? Passa a raiz, né? Passa mais ou menos a raiz. Só que vai ser mais ou vai ser menos? Vamos olhar lá para o y ele se localiza, olha o quadrante que ele está. Entre 3π sobre 2, que é aqui, e 2π, que é aqui. Então ele está nesse quadrante. Nesse quadrante aqui, nós estamos calculando quem? O seno. O seno nesse quadrante aqui, ele é negativo, porque está embaixo. Então aqui é negativo. E eu vou extrair a raiz, tá? Como o espaço meu está curto, eu não vou colocar a raiz disso. Já vou fazer a conta direto. Raiz de 144 é 12. E a raiz de 169 é 13. Então o seno de y deu menos 12 sobre 13. Que é quem estava faltando aqui, né? Então vezes menos 12 sobre 13. Pronto, só fazer essa conta. Aqui, ó, gente, eu não vou fazer MMC, eu não vou cortar aqui, ó, 5 com 5, porque depois vou ter que fazer MMC. Então, vou deixar 4 vezes 5, 20. 5 vezes 13, 65. Menos 3 vezes menos 12, menos com menos, mais 36 por 5 vezes 13, 65. Mesmo denominador, é só somar em cima. 56 por 65. E terminou o exercício 2. Beleza? Exercício 3. Então a gente já fez de seno, de cosseno, agora não dá tangente. Tem que lembrar a formulazinha. Ela é bem simples, né? A tangente de A menos B vai ser tangente de A menos a tangente de B. Sobre 1 mais a tangente de A vezes a tangente de B. Beleza? Aqui é só trocarmos. Quem que é a tangente de A? O exercício falou, vale 2. 2 menos tangente de B é 1 sobre 1 mais tangente de A é 2 vezes 1. 2 menos 1, 1. E aqui 1 mais 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. Então, o exercício 3 é só isso. Muito simples, né? O exercício 4, gente, ele é um pouquinho maior. Ele é fácil de fazer, porém, ele é um pouquinho maior. Ó, vamos lá. Eu vou abrir cada caso. Tem que ser feito dessa forma, gente. Vamos abrir seno de π sobre 2 mais x. Então, vai cair na formulazinha. Seno A, cosseno B, cosseno A. Esse vai ficar grande, mas ele é simples, tá, gente? É só abrir. Quem que é o seno de π sobre 2 mais x? Então, ó, o π sobre 2 é como se fosse o A. Então, seno A vezes o cosseno B mais seno B vezes o cosseno de A. Então, está aberto o primeiro caso. É ele que multiplica o segundo. O segundo é cossa A, cossa B. Então, cossa A, o nosso A é π, cossa B,
que é x. Inverte sinal, mais sem saber, né? Então, seno de π e seno de x. Então, a parte de cima está toda aberta. Vamos abrir a de baixo agora. Ó, vou abrir do cosseno de novo. Cosseno, cossa A, cossa B, inverte sinal, aí seno de 3π sobre 2 vezes o cosseno, vezes o seno, tá dando doideira já, né? Tão grande que é. Cossa A, cossa B, inverte sinal sem saber. Então aqui é o seno de x, que é o B. Então é esse cara todo que multiplica. Galera, quem que é cotangente de π mais x? Esse cara aqui, cotangente, ó, lembra, cotangente é 1 sobre a tangente, isso eu coloquei na lousa e vou relembrar. Cotangente é 1 sobre a tangente. A tangente é seno sobre cosseno. A cotangente é cosseno sobre seno. Então isso aqui é cosseno de π mais x sobre o seno de π mais x. Beleza? Então eu vou abrir isso. Coloquei vezes. Eu vou abrir o cosseno de um sobre o seno do outro. Vai ficar assim. Cossa A. Gente, parece que vai ficar gigante, mas vai cortar tudo, viu? Vai ficar bem pequeno o exercício no final. Cossa A. Cossa B. Inverte sinal. Sem saber. Ó, é sobre a parte de baixo agora, né? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Seno A vezes cosseno B. Seno B vezes cosseno A. Seno B, cosseno A. Pronto, gente. Demorou, mas concluído aqui. Agora, deixa eu mudar de cor para ressaltar o que vai acontecer. Eu quero que vocês se lembrem, né, do que eu tinha colocado também na lousa. Para seno, ó, para seno, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 0 e aqui é 0. Para o cosseno é o contrário, tá? Para o cosseno, aqui é 1, aqui é menos 1. 0 e 0. E lembrando que o ciclo aqui em cima é o π sobre 2, aqui embaixo é 3π sobre 2 e aqui é π. Quando dá a volta completa é 2π. Não vou pôr porque não vai usar agora. Então vamos lá, gente. Seno de π sobre 2, a gente vai olhar aqui, seno de quem está aqui em cima é 1. Então 1 vezes cosseno de x. Essa parte aqui eu estou fazendo, tá? Ó. Seno de π sobre 2 vai ficar 1 vezes cosseno de x, que é o próprio cosseno de x. Galera, vou ter que pôr, acho que do outro lado, viu? Ó, vai ficar assim. 1 vezes cosseno de x, vou pôr só cosseno de x. Continuando. Seno de x vezes cosseno de π sobre 2. O π sobre 2 está aqui, para o cosseno é 0. Então, essa parte zerou. Zerou, cancelou isso aqui, ó, deu 0. Então, daqui desse parênteses ficou só cosseno de x. Vezes, então vamos lá, cosseno de x vezes a outra parte. Cosseno de π é menos 1. Tá, então, cadê? Cosseno de π, π está aqui, para o cosseno é menos 1. Menos 1 vezes cosseno de x dá menos cosseno de x. Então, menos cosseno de x. Opa, mais seno de π é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, esse cara aqui zerou também. Então, a parte de cima de tudo isso resultou só nisso. Sobre... Agora, essa parte aqui, ó. Cosseno de 3π sobre 2 está aqui embaixo, é 0. Então, isso aqui some. Menos seno de 3π sobre 2. Cadê? 3π sobre 2 é menos 1. Então, menos o menos 1. Tá, ó, galera, isso aqui, ó,
é menos 1. Como tinha esse menos aqui atrás, menos o menos 1 vai dar mais 1. 1 vezes seno de x deu o próprio seno de x. Vezes, e agora quem está aqui? Cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes cosseno de x dá menos cosseno de x. E aqui seno de π é 0, então essa parte zerou. Então por enquanto está assim. Sobre seno de π é 0. Então isso aqui zerou. E aqui seno de x vezes cosseno de π. Cosseno de π é menos 1 vezes seno de x dá menos seno de x. Então menos o seno de x. Então tudo aquilo, gente, virou isso. Ó o cachorro do vizinho, minha cachorra agora vai começar também. Aqui, gente, olha como é que vai ficar. Eu vou resolver primeiro. Deixa eu mudar a cor de novo. Vou resolver primeiro essa parte aqui, ó. Por quê? Porque como está multiplicando, eu consigo cortar esse cara com esse, simplificar. Vai dar 1, né? Seno de x sobre seno de x dá 1. Como é menos dividido por menos, aqui, ó, menos por menos, vai ficar positivo essa parte de baixo. Então ficou assim em cima, ó. Cosseno de x vezes o menos cosseno de x sobre... Aqui cortei o seno de x com seno de x, vai dar 1. Então só sobrou o cosseno de x. Só que ele sobrou positivo ou negativo? Positivo, né? Porque tem menos com menos que dá mais. Ó, divisão de menos com menos dá mais. Então sobrou isso. Agora eu corto esse cara com esse. Então só sobrou menos o cosseno de x. E o exercício acabou aqui. Então, tudo aquilo, né? A gente abre todos eles. Gente, não tem segredo, tá? Para quem está pensando que o exercício é difícil pra caramba, ele é extenso, não difícil, né? A gente tem que abrir usando a fórmula. Coloca toda a fórmula e depois só substitui o valor lembrando do ciclo trigonométrico, né? Que tá aqui. Beleza? Então tá feito o exercício 4. O exercício 5, seno de 105 menos o cosseno de 75. Quem que é o seno de 105? É o seno de 45, né? Oxi, 40 não. O cachorro do vizinho tá brabo, hein, gente? Não sei se tá dando pra ouvir aí, mas... Ó, é o ângulo de 45 mais 60. E isso dá 105. Então isso aqui vai ficar seno A cosseno B. Então seno A vezes, ó, a latição vai virar cosseno B mais seno B cosseno A. Seno B cosseno A. Então eu abri, primeiro caso, é o seno de 105 que eu estou calculando. Vamos achar. Quanto que vai dar esse seno de 105? Raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de 60 é meio mais seno de 60, raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então essa conta toda vai dar raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Então o seno de 105 deu isso, gente. Vou achar o cosseno de 75 para depois subtrair. Quem que é o cosseno de 75? Como que eu acho o ângulo de 75? É 30 mais 45, né? Fiquei esperando alguém responder essa. 30 mais 45. Então vamos lá. Cossa A, cossa B. Cossa A. Cossa B. Inverte o sinal sem saber. E de novo, depois de feito isso, é só trocar pelos valores conhecidos. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Cachorro da desgraça não para de latir. Menos. Seno de 30 é meio. Raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai dar raiz de 6 sobre 4.
menos raiz de 2 sobre 4. Então tá feito. Galera, agora a conta é o de cima menos o de baixo, né? Que é o seno de 105 menos o cosseno. Então ficou raiz de 2 mais raiz de 6, tudo sobre 4. Por aqui, ó. Opa. Aqui. Raiz de 2 mais raiz de 6. Tudo isso por 4. Menos, vou abrir parênteses, né, para pôr a outra parte. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então aqui, como tem esse menos, ele vai inverter o sinal de quem está lá em cima. Como está sobre 4, eu vou manter todo mundo sobre 4, tá? Vai ficar raiz de 2 mais raiz de 6. Esse menos vai ficar menos raiz de 6. E menos com menos dá mais raiz de 2. Raiz de 6 com menos raiz de 6, corta. Raiz de 2 mais raiz de 2 dá 2 raiz de 2 sobre 4. Agora o 2 e o 4 eu consigo simplificar por 2, né? Divide por 2, divide por 2. O 2 que eu dividi por 2 em cima sumiu, né? Ficou 1. E aqui embaixo vai dar 4 dividido por 2, 2. E encerra aqui. E o último exercício, gente, que é esse daqui, ele é curtíssimo, tá? Parece que, nossa, letra A, B, C, D e E, né? Parece que é muito grande. Mas não é, eu só preciso achar o cosseno de x, aplicando a relação fundamental, e aí depois as outras saem muito rápidas, né? Muito rápido. Ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aqui vai dar... O cachorro tá brabo aqui, hein, gente. Ó, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá atrapalhando, né? Ó, mais cosseno ao quadrado de x. E é o cachorro do vizinho. Isso aqui vai dar 16 por 25. Mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isolando o cosseno ao quadrado de x, 1 menos o 16 por 25. Essa conta aqui, cosseno ao quadrado de x é igual, vai dar 9 sobre 25. E a hora que a gente extrai a raiz, nós vamos ter que o cosseno de x é igual, tira a raiz disso, dá 3 quintos. Isso que agora tem que ver, é positivo ou negativo? Tem que olhar isso aqui, ó, que é mais ou menos a raiz, né? Isso aqui está no quadrante, segundo quadrante. Primeiro quadrante, desculpa. Que para cosseno é positivo, então positivo mesmo. Galera, então o primeiro exercício aqui, cosseno de x, a gente acabou de achar. Vou pôr aqui, ó, 3 quintos. Quem que é a tangente de x? Vou pôr aqui do outro lado. Letra B. A tangente de x é seno x por cosseno x. Formulazinha, né? Ó. Seno de x por cosseno de x. Quem que é o seno de x? O exercício deu 4 quintos. Esse é curtinho, como eu falei, né? E o cosseno de x, 3 quintos. Fazendo essa conta vai dar 20, ó, 4 vezes 5, 20. 5 vezes 3, 15. Simplificando por 5 em cima e embaixo, 4 terços. Letra C. Cossecante. A cossecante de x, vou marcar assim, ó. Cossecante é 1 sobre o seno. Ou seja, é o inverso do seno. Se o seno de x é 4 quintos, esse aqui vai dar 5 quartos. Tá? Que é o contrário. Só isso. Quem quiser fazer a conta, gente, aqui para garantir isso, ó, é 1, como tá 1 sobre o 4 quintos, né, ó, que é o seno de x, que é o 4 quintos, coloco 1 aqui, né, para ficar fração também, e multiplico extremos e meios. E isso vai dar 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 4, 4. Letra D. Secante de x.
a secante é 1 por cosseno, ou seja, é o contrário do cosseno de x. Se o cosseno de x nós achamos que é 3/5, cadê o mouse? Aqui, ó. 3/5. Gente, tomara que vocês estejam escutando o cachorro latindo também, pra vocês passarem um pouco de raiva também. Porque tá dando, viu? Ó, 3/5 é o cosseno de x. Então, 1 sobre o cosseno de x é o contrário disso, 5/3. E por fim, a letra E, a cotangente é o contrário da tangente. Então, a cotangente não é 1 sobre tangente. Contrário da tangente, nós achamos aqui a tangente 4/3. A cotangente é 3/4. Gente, e é isso. Espero que vocês tenham entendido. Boa prova a todos. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí. Beleza? Abraço. Até mais.